dia, plateia aqui presente, bom dia a todos os funcionários que fazem presente aqui na Câmara Municipal de Jandira, bom dia às pessoas que nos assistem pela internet, pela TV Câmara. Com graça de Deus, às 9 horas e 28 minutos, declaro aberta a segunda audiência pública para discussão do projeto de lei complementar número 1 de 2021, altera dispositivos da Lei Ordinária Municipal número 152, de 4/3/1968, que dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos do município de Jandira e da outras providências. E projeto de lei número 76 de 2021, que estabelece o plano plurianual do município para o período de 2022 a 2025 e define metas e prioridades da administração pública municipal para o exercício de 2022, realizada em 24 de setembro de 2021. Solicito do senhor vereador Pastor Gilson de Souza, nosso primeiro secretário, que faça a leitura do projeto em questão. Bom dia, senhor presidente, bom dia, senhores vereadores, os amigos funcionário público, e os amigos que nos assistem pela TV Câmara e a rede social. Deus abençoe a todos. Prefeitura do município de Jandira, ofício 411/21, do Gabinete da Secretaria de Governo. Mensagem de lei complementar, Jandira, 30 de agosto de 2021. Senhor presidente, senhores vereadores, tenho o presente projeto de lei a finalidade de encaminhar o projeto de lei complementar que altera dispositivo da Lei Ordinária Municipal número 152, de 4 de março de 1968, que dispõe sobre o Estatuto do Funcionário Público do município de Jandira e da outras providências. Trata-se de alteração da Lei número 152, de 4 de março de 68, o Estatuto dos Servidores Públicos do município de Jandira, mediante projeto de lei complementar em fase das seguintes razões. A Lei Orgânica do Município, alterada pela emenda número 1, de 21 de março de 2006, em seu artigo 33, parágrafo único, inciso 6, determina que o Estatuto dos Servidores Públicos será objeto de lei complementar. Como a Lei número 152, de 68, foi recepcionada pela Lei Orgânica, as alterações devem ser efetivadas por lei complementar. Tais alterações se fazem necessárias em virtude das alterações promovidas pela emenda 13 de 2019. Os artigos indicados para revogação no artigo 2º desse projeto de lei são incompatíveis com o atual ordenamento constitucional. Sendo assim, diante do acima exposto, visando regularizar a legislação municipal junto às exigências legais e do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e diante de sua clareza e importância, solicito que seja o projeto em questão apreciado e votado em regime de urgência, conforme dispositivo do artigo 30 da Lei Orgânica do município de Jandira. Vale-me o ensejo para reiterar a Vossa Excelência os meus protestos de estima e consideração. Henri Agimissato, prefeito municipal, encaminhado ao senhor presidente Franklin Venâncio da Silva Neto, presidente da Câmara. O projeto de lei complementar 02/21, de 30 de agosto de 2021, que altera o dispositivo da Lei Ordinária Municipal 152, de 4 de março de 68, que dispõe sobre o Estatuto do Funcionário Público do município de Jandira e da outras providências. Em Agimissato, prefeito municipal de Jandira, do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. A Lei Ordinária Municipal número 152, de 4 de março de 68, que dispõe sobre o Estatuto do Funcionário Público do município de Jandira, passa a vigorar com os seguintes acréscimos e alterações. Artigo 96. A licença por incapacidade temporária para o trabalho será concedida ao servidor titular do cargo de provimento efetivo, a pedido ou de ofício, em processo administrativo regular, instruído em atestado do médico assistente do servidor que indique o diagnóstico, que é o CID, que é a Classificação Internacional de Doença, e a necessidade de repouso do servidor ou a incapacidade para o exercício do seu cargo. Inciso 1º, nos primeiros 30 dias de afastamento por incapacidade temporária para o trabalho, o servidor terá direito à totalidade da sua remuneração. O inciso 2º, ao servidor ocupante do cargo exclusivamente em comissão, vinculado ao regime geral da Previdência Social, aplicam-se as normas definidas na legislação federal
pertinente. O inciso 3º, no curso da licença, o funcionário pode abster-se a atividades remuneradas sob pena de interrupção imediata da licença e comunicação ao órgão previdenciário, se o caso for. Artigo 97, a partir do 31º dia de afastamento, o servidor titular de cargo de provimento efetivo fará jus à licença remunerada na forma do CAPS do artigo 96, que corresponderá ao valor da última base da contribuição previdenciária do servidor para o regime próprio da Previdência Social, que é o RPPS, no município. O inciso 1º do artigo 97. Não será devido licença por incapacidade temporária para o trabalho ao servidor que se inscrever como tal no regime próprio de Previdência Social, já portador de doença ou lesão invocada por causa da concessão do benefício, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão. Inciso 2º, a concessão da licença por incapacidade temporária para o trabalho dependerá de prévia submissão do servidor à perícia médica do órgão empregador. Inciso 3º, quando o afastamento do servidor for decorrente de acidente de serviço, o encaminhamento do servidor à perícia médica deverá vir acompanhada do documento comprobatório dessa situação, devendo o ato de concessão da licença por incapacidade temporária para o trabalho consignar expressamente que o benefício é decorrente de acidente em serviço. Inciso 4º, se o servidor se afastar do serviço durante 30 dias por motivo de doença, retomando a atividade no 31º dia, e se dela voltar a se afastar pela mesma doença dentro de 60 dias desse retorno, fará jus à licença a partir do novo afastamento. Inciso 5º, quando o servidor se afastar por período inferior a 30 dias, sempre que a soma desse período ultrapassar 30 dias de afastamento, dentro do interrogado de 60 dias, os primeiros 30 dias intercalados serão custeados na forma do artigo 96 do inciso 1º, fazendo jus à licença a partir do 31º dia. O artigo 98, considerado apto pela perícia médica, o servidor deverá retornar ao exercício de suas atribuições, sob pena de se apurarem como faltas os dias de ausência. No artigo 98 do inciso 1º, se houver a recuperação parcial do servidor em gozo de licença por incapacidade temporária para o trabalho e a perícia médica concluir que é possível seu retorno ao serviço público municipal, ela deverá indicar se o servidor está em condições de desempenhar as atribuições no seu cargo com restrições, apontando quais essas restrições. E 2, se o servidor não está em condição de desempenhar as atribuições do seu cargo, mas está apto para exercer outras atividades no serviço público municipal, mais compatível com a sua capacidade laboral, mediante processo de readaptação. Inciso 2º do artigo 98. Na hipótese do inciso 1 do parágrafo anterior, a entidade estatal deve cumprir as recomendações da perícia e, no caso do inciso 2, se obriga a promover a readaptação do servidor no serviço público municipal, nos termos dos artigos 73 e 74 desta mesma lei. Artigo 100, inciso 1º, salvo prescrição médica em contrário, o benefício da licença maternidade será concedido a partir da apresentação de atestado médico que comprove que a servidora é gestante ou mediante a apresentação de certidão de nascimento recente do filho da servidora. Inciso 2º do artigo 100, a servidora terá direito ao salário maternidade correspondente às 2 semanas em caso de nascimento sem vida ou morte do feto, em caso de aborto não criminoso, após a ocorrência. Inciso 3º, será devido juntamente com a última parcela em cada exercício o abono anual correspondente ao salário maternidade, proporcional ao período de duração do benefício. Artigo 100, parte A. O salário maternidade consistirá em uma renda mensal paga pelo órgão ou entidade ao qual está vinculada a servidora, correspondente à tonalidade da última base de contribuição previdenciária do servidor para o regime próprio da Previdência Social, o RPPS, do município. Inciso 1º do artigo 100, parte A. O salário maternidade será reajustado da mesma data e pelos mesmos índices utilizados para o reajuste geral dos servidores municipais em atividade. Inciso 2º do artigo 100, parte A, será devido juntamente com a última parcela em cada exercício a gratificação natalina correspondente ao salário maternidade proporcional ao período da duração do benefício. Inciso 3º do artigo 100, parte A, no caso de acumulação permitida de cargos públicos, a servidora fará jus ao salário maternidade relativo a cada cargo, se ambos foram remunerados
pelos entes públicos nos quais a servidora estiver vinculada. Inciso 4º do artigo 100, o salário maternidade não será devido no período em que a servidora é vinculada ao regime geral da Previdência Social, perceber o benefício respectivo. Artigo 100, parte B, o salário maternidade não pode ser acumulado com afastamento ou a licença por incapacidade temporária para o trabalho, inciso 1 do artigo 100, parte B. Quando ocorrer incapacidade em concomitância com o período de pagamento do salário maternidade, a remuneração por incapacidade decorrente da gestão ou parto, conforme o caso, deverá ser suspensa enquanto perdurar o pagamento do salário maternidade, inciso 2º do artigo 100, parte B. Quando a gestante já estiver recebendo remuneração por incapacidade, não será pago o salário maternidade. Artigo 133, revogado. Seção 9 dos benefícios assistenciais. Artigo 134. É assegurado ao servidor titular de cargo efetivo e seus dependentes que, ao preencher os requisitos estabelecidos nessa seção, a percepção dos seguintes benefícios assistenciais. Quais são eles? 1. Auxílio reclusão. 2. Salário família. 3. Auxílio funeral em especial. Artigo 134, parte A. Será assegurado auxílio reclusão aos dependentes do servidor titular de cargo efetivo, recolhido à prisão, que perceba a remuneração bruta mensal igual ou inferior ao salário estabelecido para o mesmo benefício no regime geral da Previdência Social e que não esteja em gozo de licença remunerada. Inciso 1º do artigo 134, parte A. O valor do auxílio reclusão será calculado de acordo com os critérios previstos para a concessão de pensão por morte pelo regime geral da Previdência Social, não podendo exercer o valor de um salário mínimo. Inciso 2º do artigo 134, parte A. Em caso de inscrição de dependentes após a detenção ou reclusão do servidor, é necessária a prova de existência, pré-existência da dependência econômica. Inciso 3º do artigo 134, parte A. O requerimento do auxílio reclusão deverá ser instituído com certidão efetivo, recolhimento à prisão firmada pela autoridade competente. Inciso 4 do artigo 134. A data de início do benefício será fixada na data do efetivo recolhimento do servidor à prisão, se requerida em 30 dias, ou na data do requerimento ser posterior. Artigo 134, parte B. O auxílio reclusão será mantido enquanto o servidor permanecer detido ou recluso, exceto nas hipóteses de trânsito julgado, de condenação, que arrecate perda do cargo público. Inciso 1º do artigo 134. O beneficiário deverá apresentar trimestralmente atestado firmado pela autoridade competente de que o servidor continua detido ou recluso. Inciso 2º do artigo 134, parte B. No caso de fuga do servidor, o benefício será suspenso enquanto pendurar a situação, sendo restabelecida a partir da data em que ocorrer a recaptura, desde que a condição do servidor ainda esteja mantida. Inciso 3º do artigo 134. É vetada a concessão do auxílio reclusão após a soltura do servidor. Artigo 134, parte C. O salário família é devido ao servidor ativo titular de cargo efetivo e ao aposentado pelo regime próprio de previdência social do município por filho ou equiparado de qualquer condição até 14 anos de idade ou inválido, observadas as condições e valores estabelecidos para o regime geral da Previdência Social. Inciso 1º do artigo 134, a parte C. O salário família será pago mensalmente ao servidor pelo órgão ou entidade a que esteja vinculado ou aposentado pela unidade gestora do regime próprio de Previdência Social, com a respectiva remuneração ou proventos. Inciso 2º do artigo 134. Quando o pai e a mãe forem servidores aposentados, os dois, ambos, têm direito ao salário família. Inciso 3º do artigo 134, da parte C. O pagamento de salário família será devido a partir da data da apresentação da certidão de nascimento do filho ou da documentação relativa ao equiparado, estando condicionado à apresentação anual do atestado de vacinação obrigatória até 6 anos de idade e de comprovação semestral de frequência à escola do filho ou equiparado a partir dos 7 anos de idade. Inciso 4º, a condição de invalidez deverá ser comprovada por perícia médica a cargo do órgão empregador ou da entidade previdenciária, conforme o caso. Inciso 5º, o direito ao salário família cessa automaticamente. 1. Do inciso 5º, pela morte do filho ou equiparado a contar dos meses seguintes ao óbito. 2. Quando o filho ou equiparado completar 14 anos de idade, salva-se inválido a contar do mês seguinte da data do aniversário. 3. Pela recuperação da capacidade do filho ou equiparado inválido a contar do mês seguinte da cessão da incapacidade. 4º, pelo desligamento ao servidor do serviço público ou 5. Pela cessão da filiação da segurada ao regime próprio de previdência social. Inciso 6º, a cota do salário família não será incorporada para qualquer efeito à remuneração ou aos proventos. Artigo 134-D, o auxílio funeral
especial será devido aos dependentes do servidor falecido e consistirá no valor correspondente ao vencimento de 30 dias subsequentes ao óbito, a ser pago dentro de 3 dias úteis do requerimento. Inciso 1º do artigo 134, parte D. Para compensar as dispensas decorrentes do auxílio funeral especial, é proibido gravar a qualquer outro título a dotação destinada a pagar durante a 30 dias seguintes ao óbito proventos que seriam devidos ao funcionário falecido. Inciso 2º do artigo 134-D. A despesa com auxílio funeral especial correrá por conta da economia feita segundo o dispositivo do inciso 1º deste artigo. Artigo 173, revogado. Artigo 182, revogado. Artigo 2º, ficam revogados todas as disposições em contrário, em especial, os seguintes dispositivos da Lei Ordinária Municipal, número 152, de 4 de março de 68, e os artigos 133, 173 e 182. Artigo 3º, esta lei entrará em vigor a partir da data de sua publicação. Prefeitura do município de Jandira. Jandira, 30 de agosto de 2021. Senhor prefeito, Henri Regime Sato, secretário municipal de governo, Carlos Eduardo Piteri, e a Câmara Municipal de Jandira, parecer da Comissão de Justiça e Redação do projeto de lei complementar 02/21, luz plenário, após minuciosa análise do projeto de lei complementar número 02/21, de autoria do excelentíssimo prefeito municipal, Henri Regime Sato, conclui-se que o referido projeto deverá ser encaminhado para deliberação do plenário, visto que o mesmo atende aos ditames regimentais, legais e constitucionais. Sala de reuniões, vereador Márcio Soares de Almeida, 21 de setembro de 2021. Gilson Rodrigues de Souza, presidente. Projeto de Lei Complementar número 2 de 2021 altera os dispositivos da Lei Orgânica Municipal número 152, de 4/3/1968, que dispõe sobre estatutos dos funcionários públicos do município de Jandira e da outras providências, está à disposição para discussão e apresentação de sugestões para alterações por parte dos interessados. Senhor presidente, eu queria deixar aqui uma ressalva em relação a essa lei 84/121, que é do regime próprio. Vai haver mudanças nela também, não está sendo colocado em pauta? Ele está no outro projeto? Não, a lei, isso aqui está alterando a lei. Isso aqui está alterando a lei. O 84 ele não é projeto para audiência pública. Ele não é um projeto para audiência pública, Não, né? só o 84 já não. Não. Qual que é o nome do senhor? José Luiz. José Luiz. O seu José Luiz. É que, na verdade, o 84 ele não é para audiência pública, né? O 84 ele está sendo discutido na Comissão de Justiça e Redação. Inclusive, quem está participando junto com a gente lá, a gente convocou o conselho do IPREJAN, né, que já veio, os procuradores da prefeitura, tá? Então, assim, está sendo discutido na comissão lá. Agora, esse daí não está para audiência pública. O que está para audiência pública é o projeto 02 de 2021, que altera, né, o dispositivo da Lei Orgânica número 152. Bom, então, e como é que será a aprovação dessa 121? Precisa só do aval da comissão do IPREJAN? Não, não é o aval. O aval dos vereadores. Na verdade, não é o aval dos vereadores. Está sendo discutido. Né? Então, eles apresentaram lá as propostas lá, né, sobre aquela lei do IPREJAN, e aí vai passar pelo crivo agora dos vereadores, tá bom? Para que a lei possa ser aprovada.
Mas estiveram aqui o pessoal do IPREJAN, a comissão do IPREJAN, estiveram aqui os procuradores jurídicos da prefeitura na terça-feira passada discutindo esse projeto. Mas e os funcionários? Não tem uma... Então, a gente quer crer que, assim, é a mesma coisa da população, né? Os vereadores que estão aqui, eles representam a população, Certo. entendeu? O pessoal da comissão, né, do conselho lá do IPREJAN foram eleitos por vocês, funcionários. Eles estão representando os funcionários. Então, ele não está vindo aqui falar por eles, você concorda? Ele veio aqui representando os funcionários, a classe dos funcionários, né? Então, de qualquer forma, sendo com respaldo somente deles, eles estão representando os funcionários não... Então, na verdade, eles são eletivos. Eles Sim. foram eleitos. A gente não tinha como convidar todo o funcionário público para poder fazer essa discussão dentro da sala de reunião. É um projeto que não requer passar por audiência pública, tá? Porque não tem nada a ver com a lei orgânica. Então, assim, infelizmente, esse projeto ele é discutido na comissão, tá? E aí foi convocado lá o jurídico da prefeitura, tá? Os procuradores e também o pessoal do IPREJAN, tá? Todos responsáveis pelo IPREJAN, inclusive o conselho, estavam aqui e apresentaram as suas propostas. As propostas pertinentes aos funcionários públicos, não pertinente a ele especificamente, tá bom? E agora a comissão vai avaliar, né? Vai sentar e avaliar o que é melhor para o funcionário público, tá? Então, nesse sentido, a gente não pode entrar nesse assunto Não, hoje aqui não. Da 121? Não, aqui não. Aqui nós estamos discutindo a 02 de 2021. Aqui, nessa audiência pública, é para discutir a 02 de 2021. Você me perdoa só uma ressalva, mas na situação que está essa mudança dessa lei complementar em relação à administração do fundo, do montante que está lá como reserva, nós vamos ficar sem aposentadoria, viu? Se ficar nesse formato que está. Só uma ressalva. O senhor está falando da 121? Então aí eu já não posso, né? Tá bom? Ok, tá ok. Está sendo discutido lá e aí o senhor pode vir aqui, procurar a casa aqui, pode procurar um vereador e apresentar qualquer emenda, tá? Para que a gente possa estar conversando na comissão. Terça-feira que vem ele vai estar sendo discutido mais uma vez na comissão, tá bom? Porque o IPREJAN não passou nada para nós que somos funcionários. Não sabemos de nada. O senhor procurou saber? Procurei saber porque vocês deram uma minuta junto com a... Mas o senhor conseguiu ir até o IPREJAN para tirar suas dúvidas? Conversei. Conversei com algumas pessoas também da comissão, mas eles dizem que talvez, né, nessas mudanças aqui que tem, eles talvez não vão querer aprovar, que eles disseram que fizeram umas ressalvas diferentes, e depois aqui foi colocado, que mandaram aqui para vocês, o senhor prefeito, né? E está diferente o texto. Principalmente em relação à administração do fundo reserva que tem lá. Sim. Tá? Mas tudo bem. Obrigado. Eu estava aqui ontem e eu vi que a gente falou muito do IPREJAN, mas não tinha representante. Pela ordem. Bom dia. Eu vou pedir para que vocês que for pegar a fala, por favor, se identifiquem para que todos saibam quem está falando. Tá. Meu nome é Sérgio, sou funcionário público efetivo. Seu nome é? Sérgio. Sérgio. Sou funcionário público efetivo, sou monitor do nosso município, cuido da criança dos outros. Desculpa, isso foi só uma brincadeira. Agora eu estou vendo que todo mundo está falando do IPREJAN. Eu chamei a Cidinha. Por quê? Todo mundo está falando muito do IPREJAN. Eu sou conselheiro administrativo. Faço parte há 6 anos do conselho, mas ninguém trouxe ninguém do IPREJAN para se retratar. Todo mundo está falando do IPREJAN, como a culpa toda fosse do Instituto. Eu liguei para a Cidinha, pedi para a Cidinha vir, vou dar a palavra para ela, se o senhor me permitir, lógico. Se o senhor me permitir, vou dar a palavra. Sérgio, eu vou permitir que o senhor passe a palavra, mas eu vou deixar claro a vocês que eu vou marcar aqui no programa 5 minutos para essa discussão, que não tem nada a ver com a audiência pública de hoje, tá bom? Só para que ela possa responder ao senhor
que fez o questionamento, Sim, Franco. para que ele saiba que está sendo discutido. Todo mundo falou do IPREJAM o tempo todo, desde que eu estou aqui, desde ontem. Bom, Gilson sabe disso. Então, peraí, ninguém do IPREJAM veio aqui para se retratar sobre isso. Eu peço, por favor, que você me dê o direito de passar a palavra. Por favor. Tá? Vai representar Meu nome é Maria Aparecida Cidinha. Eu trabalho no IPREJAM há mais de 15 anos. Sou concursada, sou servidora pública também, né? Sou diretora administrativa do Instituto. Realmente, essa audiência pública não era para tratar de IPREJAM, né? No caso, a audiência pública para tratar de alterações no Estatuto do Servidor. Vou falar bem rapidinho, principalmente para os servidores que estão aqui, por que foi encaminhada uma lei de alteração em alguns pontos da Lei Complementar 084. Não está alterando nada em nenhum tipo de benefício. Em 2019, houve a Emenda Constitucional 103, que basicamente disse o seguinte, que os institutos de previdência municipal só poderiam arcar com aposentadoria e pensão. Os outros benefícios previdenciários, que era auxílio-doença, maternidade, auxílio-reclusão e salário-família, deveriam ser do ente municipal. Isso foi uma emenda constitucional. E quando foi em novembro de 2019, automaticamente, todos os institutos de regime próprio de previdência repassou para a Prefeitura Municipal o pagamento desses benefícios, né? Então, o IPREJAM só cuida, a partir de 2019, de aposentadoria e pensão. O restante dos benefícios é a Prefeitura que paga, né? Nós fizemos um convênio com a Prefeitura e com a Câmara Municipal, porque o auxílio-doença, que agora passou a se chamar por incapacidade, auxílio por incapacidade laboral, a Prefeitura e a Câmara não tinham uma estrutura de perícia médica, e nós temos um médico perito lá. A única coisa que o IPREJAM faz agora são as perícias. Então, acima de 30 dias, o servidor público que ficar afastado passa por uma perícia médica para dizer se mantém ou não o afastamento. Então, precisou encaminhar uma lei para a Câmara para tirar esses benefícios, que agora são da Prefeitura, da Lei Complementar 084. Né? Isso daí a gente teve que fazer porque existe o CRP, que é o Certificado de Regularidade Previdenciária. E o Tribunal de Contas, junto com o Ministério, falou assim, olha, como vocês não pagam mais, vocês precisam tirar da lei, da 084, né, e passar para a Prefeitura. E a forma de passar isso foi através do Estatuto do Servidor, que agora está falando que quem arca agora com esses benefícios é a Prefeitura. Foi só isso que alterou. Só isso que alterou no Estatuto, que é passando, ao invés do RPPS, agora os benefícios são pagos pela Prefeitura, que antes a Prefeitura repassava o dinheiro para a gente fazer o pagamento, agora não. Agora os benefícios continuam sendo pagos pela Prefeitura. Então, foi só isso, a lei que saiu do IPREJAM, que o Conselho aprovou, foi para isso. Simplesmente auxílio-doença, maternidade, auxílio-reclusão, a Prefeitura vai pagar. Nós não fizemos nenhum tipo de sugestão, alteração, que não seja isso no Estatuto do Servidor. E, como se trata de Estatuto do Servidor, precisa ter audiência pública. Foi só isso. Tá? Só queria esclarecer isso. Não foi ninguém no IPREJAM. Assim, ontem, alguns conselheiros até falaram, esse dia que estão falando... Eu falei, mas que artigo estão falando que alterou? Porque do IPREJAM, a única coisa, auxílio-doença, maternidade, reclusão e salário-família, é que vão ser pagos pela Prefeitura, como tem sido feito desde 2019. Quanto à aposentadoria e pensão, tem lá o site do IPREJAM, o IPREJAM está com quase 400 milhões de reserva, né? A gente segue tudo que está... Existe a 3922, que é uma lei federal que fala onde esses recursos podem ser investidos, né? O IPREJAM, o ano passado, se não houvesse a alteração de alíquota, por exemplo, foi uma emenda constitucional também, não foi o IPREJAM que impôs. Se vocês verem todos os institutos de previdência da região, todos estão com a alíquota de 14%, inclusive Barueri já está na Câmara para ser aprovado também os 14%. Isso não tem como o IPREJAM alterar, foi lei federal também. Mas, assim, caso alguém tenha alguma dúvida sobre o patrimônio do IPREJAM, a gestão, a gente está à disposição, como sempre estivemos, né? Tem no site, tem tudo direitinho, e vocês podem ficar tranquilos
que, através do Conselho Administrativo, Conselho Fiscal e Comitê de Investimento, a saúde financeira do IPREJAM é muito boa e cresceu bastante nesses últimos anos, né? E a gente está lá para, como servidor públicos que somos, o interesse também é nosso, que todos lá são servidores concursados, né? E a gente está lá para defender, sim, o interesse dos servidores públicos municipais. Obrigada. Muito obrigado, Cidinha, pelo esclarecimento. Eu quero deixar claro a vocês que a audiência pública não é para discutir, né, o projeto de lei 121. Então, assim, eu não quero cercear a palavra de ninguém, mas se não for para discutir o projeto 02 de 2021, a gente vai estar cortando essa palavra de vocês aí, tá bom? Bom dia a todos os presentes que estão acompanhando essa audiência pública. Meu nome é Antoniel, sou advogado do Sindicato dos Servidores Públicos. É um prazer estar aqui com vocês. Saúdo Vossas Excelências pelo trabalho, pela iniciativa de promover essa audiência pública. E gostaria de fazer uma breve observação, não antes, sem mencionar assisti a um vídeo de Vossa Excelência, o vereador Franklin, presidente da Câmara, essa semana. Eu gostaria de parabenizá-lo pelas palavras assertivas a respeito da Secretaria de Educação. E são o pensamento que reflete justamente os problemas que nós estamos tendo no sindicato. Bom, a primeira questão que eu gostaria de tratar, Excelências, seria o seguinte. Observo aqui que o projeto não trata das alterações que são impostas pela Emenda Constitucional 103, mencionada pela Cidinha, né, que a Emenda Constitucional 103, para que todos saibam, ela estabelece a obrigatoriedade da alíquota de 14%, né, como efeito imediato da alteração da reforma da Previdência. No entanto, esse não é o tema aqui, mas só para esclarecimento, para auxiliar Vossas Excelências e os senhores que estão aqui presentes. No entanto, a nossa preocupação, e eu gostaria só de observar isso, não com relação a esse projeto, mas o seguinte, o sindicato ele tem uma prerrogativa constitucional de participação em todas as questões que tratam do funcionalismo público. Essa prerrogativa vem no artigo 8º da Constituição, inciso 3º, né? Não é um direito, não é uma benevolência, é um direito do servidor ter sua representação pelo sindicato em questões que são destinadas a discutir os sinos dos direitos dos servidores. Então, o que eu rogo a Vossas Excelências é o seguinte, aproveitando essa oportunidade, vereador Franklin, é o seguinte, embora esse projeto que trata das questões da Previdência, da alteração da Previdência e adequação aos termos da Emenda Constitucional 103 de 2019, nós rogamos que haja, se não houver uma previsão regimental de audiência pública, nesse caso, que haja algum meio de ouvir os servidores, ouvir o sindicato, para implementação de alterações, de proposituras que possam contribuir com esse projeto, né? É uma situação. O sindicato do José Henrique tem feito algumas propostas aqui através de protocolo, inclusive vai às mãos de Vossa Excelência ainda hoje. No entanto, nós entendemos como pertinente que haja de fato a discussão nesse projeto que trata da questão da previdência do servidor público, a participação do sindicato e a participação dos vereadores. Se não em audiência pública, seja oportunizada de outra forma para que haja, ao menos, alguma contribuição por parte dos servidores públicos, assim como foi feito no município de Osasco, vai ser feito agora no município de São Paulo, o qual participo também. A Câmara Municipal de São Paulo recebeu ontem 4 proposituras, projetos de lei que vão alterar a previdência dos servidores e vão ser oportunizadas a audiência pública no município de São Paulo, no município de Osasco também. Gostaria que fosse oportunizado aqui também no município de Jandira. São essas as minhas considerações. Agradeço a atenção de todos. Doutor Antoniel, só para responder o senhor, as reuniões da comissão, elas são abertas ao público, tá?
Então, assim, você vem aqui, você pode participar. Claro que com o critério do presidente, entendeu? Então, não vai... olha, a reunião, se tiver muito grande, ele vai ter que trazer para o plenário, para poder ouvi-los, porque a gente ouve a todos aqui na cidade. A gente não está cerceando o direito de ouvir ninguém aqui. Só que existe a prerrogativa de projetos que vai para audiência públicas e projetos que não têm necessidade de se fazerem audiências públicas. Até mesmo porque nós, vereadores, somos eleitos, né, para poder estar representando toda a população aqui. E é para isso que nós estamos aqui, para votar as leis, né, de acordo com aquilo para que a gente foi eleito. Então, a gente tem aqui a prerrogativa, né, de estar legislando para toda a população. Eu não posso... Tudo que a gente for fazer aqui, se a gente for chamar uma audiência pública, né, hoje, graças a Deus, estão aqui porque são interessados, né, pelo projeto de lei do servidor público, mas muitas coisas que a gente tem em audiência pública aqui não vem ninguém. Tem audiência pública aqui, não tem uma pessoa aí, nós fazemos audiência pública para ninguém aqui. Entendeu? Mas nós não estamos cerceando o direito de ninguém participar, e vocês podem protocolar aqui também na secretaria também, né, pedindo, né, a agenda com a comissão, tá? Fiquem à vontade, mas a comissão está aberta a poder receber vocês e ouvir vocês. Não quer dizer que a gente vai conseguir atender, né, em 100% aquilo que as pessoas querem. Não, sim, eu entendi. Eu só estou avisando para que vocês possam estar instruídos a participarem. Porque parece que a gente está se reunindo fechado, e não é fechado, é aberto. A gente convidou, porque talvez ficaria melhor para a gente convidar, né? E até então a gente não tem nenhuma carta aqui, nenhum documento falando sobre os sindicatos, quem são os representantes, senão a gente teria convidado para que fizesse parte junto com os representantes do IPREJAM, que são aqueles que foram eleitos, né, os conselheiros foram eleitos, tá, juntamente com todo o corpo administrativo do IPREJAM e juntamente com os procuradores jurídicos da prefeitura, que foram quem elaboraram essa lei. Então, a gente fez essa discussão, uma discussão muito boa, né, todo mundo pôde opinar, nós ouvimos a todos, e cabe aos vereadores agora tirarem uma decisão. Não quer dizer que a gente vai falar, o procurador está certo, ou os servidores lá do IPREJAM, né, juntamente com os conselheiros, estão certos. Então, a gente vai avaliar. Por isso que a gente chamou todo mundo juntos, porque quando você chama separado, cada um puxa para o seu lado. Cada um vai defender o seu ponto de vista. E quando a gente chama juntos, a gente pode ver eles, cada um, se contrapor à opinião do outro. Falou, opa, peraí, isso está errado, não é assim. Então, para a gente, isso foi muito bom. Foi muito esclarecedor para a gente, e a gente pôde entender um pouquinho, até mesmo porque, como vocês sabem, a pessoa, para ser vereador, ele só precisa saber ler e escrever, né? Então, não precisa ser nenhum cara formado em administração, advocacia, medicina, né? Não precisa ser contador, não precisa ser professor, tá? Então, a gente tem que aprender um pouco com vocês, e por isso a gente chamou todo mundo aqui para que a gente pudesse aprender com vocês, porque a gente não domina essa área também, como a gente não domina muitas outras. Mas é por isso que é feita audiência pública, para que vocês participem, é por isso que o projeto vai para as comissões, para que as pessoas possam vir aqui participar, e a gente não tira decisões aqui da nossa cabeça, até mesmo porque talvez a gente não tenha um notório saber sobre isso aí, né? Mas fiquem tranquilos que vocês vão ser convidados. Nosso presidente está aqui, ele é uma pessoa muito democrática, ele gosta de ouvir a todos, tá? Sempre foi, né? Até parabenizo o Gilson pela conduta dele e os demais vereadores, o meu vice-presidente também faz parte da comissão. Então, todos aqui são democráticos, né? Toninho, que faz parte da comissão, está aqui o Fábio Beteira, também faz parte da Comissão de Justiça e Redação, e todos são democráticos para poder ouvir vocês aí, tá bom? Bem, excelentíssimos vereadores, pessoal aqui, bom dia a todo mundo, muito obrigado pela oportunidade. O meu nome é Cristino, eu sou fiscal de postura e trabalho aí na fiscalização e, além disso, eu sou pessoa com deficiência. Muito bem. Eu queria falar sobre esses dois artigos que estão em discussão.
primeiro artigo, o primeiro assunto que está em discussão é relativo à mudança no estatuto, ou seja, a Lei 152. Então, já que nós estamos falando da Lei 152, eu gostaria de esclarecer o seguinte. O artigo 134, se vocês tiverem a oportunidade de olhar no Estatuto do Funcionário Público, o artigo 134, a Prefeitura, eu não vou nem falar do IPREJAM, tá? Eu vou falar da Prefeitura, porque nós estamos falando do Estatuto do Funcionário. Então, o Estatuto, ele reza de uma maneira, e conforme vocês têm aí o documento apresentado e discutido, que estão discutindo agora, que é acho que é 021, né, se eu não me engano, 021 o nome dele. Então, esse projeto aí, se vocês olharem o artigo 134, vocês vão verificar que não tem essa fala. Qual é a fala que não tem? É essa daqui, ó, que diz assim, ó. Eu vou ler aqui para vocês verem o que fala o artigo. O artigo diz assim, o artigo atual. Independentemente, começa logo assim, ó. Independentemente e além dos benefícios decorrentes da sua filiação, como segurados obrigatórios ao Sistema Nacional de Previdência Social, que no nosso caso é o IPREJAM, ou cuja legislação própria estão sujeitos, nós estamos sujeitos ao IPREJAM, olha que fala aqui, ó, gozarão os funcionários ou dependentes dos seguintes direitos, que lhes serão proporcionados pelo município. Primeiro, item 1, percepção por si ou seus dependentes, caso ele morra, a importância complementar correspondente à diferença entre o valor do benefício pago pela instituição previdenciária e o respectivo vencimento, incluindo as vantagens pessoais nos casos de item 1, item A, aposentadoria, item B, pensão por morte, item C, auxílio-doença e item D, auxílio-reclusão. Como a colega havia falado, que o IPREJAM ele vai ficar responsável por uma parte e por causa de lei federal, e a outra parte fica responsável o município, o que essa lei aí 021 está dizendo? Está dizendo que esse artigo 134 não vai existir mais nessa forma que está aqui. Ele vai existir, mas a prefeitura não vai mais cobrir a diferença do que o IPREJAM paga. Só para ficar bem simples, para quem não está entendendo. É como se fosse assim, um funcionário recebe R$3.000 atualmente, com as vantagens, com o cargo dele que ele trabalha. Quando ele vai aposentar, o IPREJAM vai levar em conta o quê? Se eu tiver alguma coisa errada, alguém aí do IPREJAM pode corrigir. Mas o IPREJAM vai levar em conta o quê? Ele vai levar em conta o salário base, ele vai levar em conta a lei orgânica e ele vai levar em conta o quinquênio. Essas três coisas são fatores que vão contribuir para uma média. E dessa média vai pagar uns 70%, 80%. Olhe lá. Muito bem. Nesse caso aqui, se os vereadores, os nobres vereadores, concordarem de acabar com esse artigo 134, aí nós não vamos ter mais essa diferença que o IPREJAM paga. Por exemplo, se o funcionário recebe 3.000, o IPREJAM vai pagar ele a aposentadoria de 1.200. Essa diferença para 3.000, a prefeitura teria que pagar. Está aqui no artigo. Só que a prefeitura quer tirar esse artigo. Ela, tirando esse artigo, ela tira a obrigatoriedade de pagar isso daí. E aí, então, isso vai prejudicar todos os funcionários da prefeitura, inclusive os funcionários da Câmara também. Inclusive. Bem, esse é um ponto que eu queria salientar, que nós, da fiscalização, nós não concordamos em hipótese nenhuma que seja mudado o artigo 134. E muito melhor, a gente protocolou aí um pedido para que seja acrescentado mais uma linha. Além de aposentadoria, pensão por morte, auxílio-doença ou auxílio-reclusão, que vai ser dividido conforme a colega do IPREJAM falou, a gente concorda totalmente que o IPREJAM tem que ficar só com a parte que é responsável ele, mas a prefeitura não pode tirar sua responsabilidade. E a gente queria colocar um item I, um outro item que é aposentadoria para pessoas com deficiência. E por que eu falo isso? Nobres vereadores, talvez o senhor não saiba, o Gilson sabe,
o outro sabe, mas talvez a completude dos vereadores não saiba. Eu fui lá no IPREJAM, já tenho tempo para aposentadoria como pessoa com deficiência, porque eu tenho paralisia desde 1 ano de idade. Fui lá no IPREJAM, peguei um rol de documentos, providenciei todos os documentos, levei lá para o IPREJAM. O IPREJAM disse para mim, o advogado vai analisar. Demoraram uns 30 dias ou mais para poder analisar, aí me deram uma resposta. A resposta está em casa escrita, assinada pelos advogados. Olha, nós não vamos deferir. Seu pedido está indeferido. Aí eu perguntei, mas qual é o motivo de indeferir? Quando eu entrei na prefeitura, eu fiz o concurso, passei na vaga de deficiente, levei todos os atestados, fiz o exame médico, pegou todos os atestados da minha deficiência, encaminhei para o DP e eles entenderam que eu estava dentro do que prevê a lei. Agora, na hora de aposentar, eu não posso aposentar porque o IPREJAM não tem, segundo eles não têm uma lei municipal que valida eles analisarem uma pessoa com deficiência ser aposentado semelhante ao que acontece no INSS. O município aqui não tem a lei própria. Por isso que a gente gostaria que acrescentasse nesse artigo 134 a expressão aposentadoria para pessoas com deficiência. Com respeito ao outro artigo, o artigo 42, que ele fala sobre, dentro aí do que nós estamos falando, nós estamos discutindo o artigo 142. O 134, eu já falei, e o 42. Diz assim, o artigo: projeto sobre a alteração do inciso 42 com a inclusão da aposentadoria para com a pessoa com deficiência e da outras providências. O regime próprio da Previdência Social do município compreende as seguintes prestações expressas em benefícios e serviços. Quanto ao segurado, aposentadoria por invalidez, aposentadoria por idade, aposentadoria compulsória, aposentadoria por tempo de contribuição, auxílio-doença, salário maternidade, salário família e gratificação natalina que eles tiraram da gente. E aposentadoria da pessoa com deficiência. Quanto ao dependente, pensão por morte, auxílio-reclusão e gratificação natalina. Então, essa proposta que nós já protocolamos aí e gostaríamos encarecidamente que os nobres vereadores analisassem a possibilidade de que o município tenha um decreto municipal para que as pessoas com deficiência, não só eu, mas todos os deficientes, seja da prefeitura, seja da Câmara, eles tenham o direito de se aposentar dignamente. É isso que eu peço, e o protocolo já está aí. Gostaria que, encarecidamente, vocês analisassem essa possibilidade. Desses dois artigos. Primeiro, somos totalmente contrários à mudança, qualquer mudança que prejudique o funcionário, no artigo 134, com responsabilidade da prefeitura. Não somos contra o que a colega falou do IPREJAM, porque a gente entende que lei federal se cumpre. A gente não é contra o que a colega falou, mas não somos a favor de que a prefeitura tire o corpo fora e não pague o que ela tem que pagar. E, com respeito ao artigo 42, gostaríamos de que os nobres vereadores analisassem a possibilidade de incluir esses itens que, para nós, para todos os funcionários do município, é muito relevante. Muito obrigado pela atenção. Eu vou pedir para que a Cidinha, que é a pessoa mais competente aqui, que ela possa dar uma explanação para a gente sobre esse tema. Por favor, Cidinha. Bom, eu li o projeto de lei e não vi nenhuma alteração no artigo 134, né? Em nenhum momento a Câmara, no Estatuto do Servidor Público, ele não está alterando nada o artigo 134. O que ele está fazendo, se não me engano, é o 134A e B, que fala do pagamento do auxílio-reclusão, que ele fala do artigo A e B, que antes o auxílio-reclusão era pago pelo IPREJAM, está passando agora para o Estatuto, mas alterando o artigo 134, desconheço. Não tem isso no projeto de lei, não. Depois vocês olhem direitinho. Quanto à aposentadoria agora se chama aposentadoria especial, né? Essa aposentadoria que o senhor chama por incapacidade, né? Essa aposentadoria especial é uma lei federal, né? Que o IPREJAM também segue essa lei federal. O que não tem é uma aposentadoria que leve em consideração o risco do trabalho.
né? No caso de médicos, enfermeiros, né? Que é uma aposentadoria especial que precisa, dentro da Prefeitura Municipal, ter todo um trabalho que não tem na Prefeitura de Jandira realmente, que é para a saúde do trabalhador, né? Então, eles não têm um plano para a saúde do trabalhador, né? Quanto a essa aposentadoria especial, quando você vai requerer essa aposentadoria, a doença tem que ser, quando você entrou no serviço público, você vai ter que provar que, por causa do trabalho, essa doença se agravou, te possibilitando do trabalho. Quando a pessoa entra na prefeitura, seja pela vaga de deficiência ou não, ela passa por um exame admissional. A partir do momento que ele é admitido no serviço público, com uma doença incapacitante, entre aspas, uma deficiência não incapacitante, o médico perito vai ter que avaliar se ele vai conseguir cumprir o trabalho dele. A partir do momento que você passa por uma perícia e a perícia constar, não, você pode trabalhar, e você trabalhar 20, 30 anos nesse trabalho, né, quer dizer que a sua deficiência não está atrapalhando no seu trabalho. Quando você entra com pedido de aposentadoria, a primeira coisa que vai se ver é se, quando você entrou no serviço público, você já tinha uma doença pré-existente, que parece que é o seu caso, né? E se essa doença pré-existente ela foi piorando ao longo do tempo. Eu vou dar o exemplo de um servidor da educação, né, que entrou com a doença pré-existente, né? Se não me engane, eu não lembro qual é o termo da doença que ele entrou, e ele teve uma antecipação no tempo de aposentadoria dele de 2 anos, porque não era grave, era leve o grau de deficiência dele. Aí ele passou por um médico perito, passou pelo assistente social, e foi concedida essa aposentadoria especial, né? Com certeza, na sua resposta, está lá indeferido, mas tem um motivo também. Tá? Depois você dê uma ledinha, o artigo que foi baseado, esse indeferimento, que está lá direitinho, né? Eu acho que é isso que eu posso esclarecer, né? Mas, assim, quanto ao 134, eu não estou entendendo mesmo que o senhor está tanto batendo nesse artigo, porque não está alterando nada aqui. Vou até dar uma olhadinha, que eu estou vendo que o advogado do sindicato está com ela na mão, mas 134 só está o inciso A e B, que fala do auxílio reclusão, que está sendo garantido. E, em nenhum momento também, né, ele está repetindo aqui o artigo 134 do Estatuto, né, do 152, mas alterando não está em nada, não. E, assim, em nenhum momento o Estatuto está tirando nenhum direito. Eu também não entendi o exemplo que você deu de R$3.000, que vai estar... Não, benefício previdenciário é constitucional, artigo 40 da Constituição Federal, e toda a regra que está lá é a regra que é baseada do IPREJAM, né? Quando o senhor falou que, quando a pessoa se aposenta, realmente ela vai aposentar com aquilo que entrou das verbas permanentes. Então, tudo que entrou no seu salário e não se tira mais, pode trocar prefeito, trocar chefe. Se você recebe aquilo e incorporou no seu pagamento, é aquilo que você leva para a aposentadoria realmente, que é o salário base, quinquênio, incorporações de gratificações que puderam ser incorporadas até 2019, tudo isso daí vira parte do seu salário. Agora, se você recebe algum tipo de gratificação, adicional noturno, hora extra, às vezes até vale transporte, o pessoal quer que incorpore, isso não vai mesmo para a aposentadoria. Mas tudo, olha o seu olerite e vê assim, coisas que estão lá e não podem ser tiradas mais, é isso que você leva para a aposentadoria realmente. Mais alguma dúvida, Gilson? Não, está tranquilo. Muito obrigado, viu, Cidinha? Só para deixar claro para o senhor, o projeto que está em nossas mãos, o senhor tem esse projeto? Não, o senhor tem o projeto que nós estamos discutindo aqui aqui na audiência pública ou não? O 02 de 2021? Tá, então, assim, o que está aqui em minhas mãos está aqui, ó, artigo 133, esse foi revogado. Esse foi revogado. Artigo 134, é assegurado ao servidor, está aqui. Artigo 134A, está aqui. Em nenhum momento ele foi revogado. Ele vai até o 134... Até o 134D de dado. D de dado.
Qual que é esse parágrafo, senhor? Só para a gente possa, Zé Luiz. Não, 134, mas qual? A, B, C. Cristino. Ô, Cristino, é que nós falamos ontem. O que o senhor está lendo é o atual, o estatuto atual. O que nós estamos discutindo aqui é essa modificação. Mas essa não está aqui. Vai estar mantido no atual. Não está mudando aqui, não. É que o senhor está lendo o atual e nós estamos com a modificativa aqui, entendeu? Senhores vereadores, é o seguinte, a colega ali do IPREJAM, ela falou bonito, explicou muito bonito. Só que nós não estamos falando aqui de aposentadoria por deficiência, por incapacidade, por uma pessoa que não consegue trabalhar. Não é isso que está se falando. Está falando de pessoa, servidor público de carreira, que entrou no serviço público de maneira legítima pelo edital, com todas as confirmações, com todos os atestados médicos, e que na hora de aposentar, por tempo de serviço, nós não estamos falando de vamos aposentar ele porque ele é inválido, ou vamos aposentar ele porque... Nós estamos falando de tempo de contribuição. É isso que a gente está falando. E foi negado. Como que vai negar se o senhor tem um tempo de contribuição? Pois é, não, mas veja bem, se o senhor comprovar que tem um tempo de contribuição, não tem como negar a aposentadoria? Mas, vereador, dá licença só um pouquinho, presidente. É o seguinte, dá licença, presidente. Peraí, só um minuto. O caso é o seguinte, na legislação diz que uma pessoa com deficiência, quando ela pede a aposentadoria, ela tem direito de um tempo a menos. O mínimo que ele tem que contribuir, o mínimo é 15 anos. O mínimo, 15 anos. Aí, ele vai ser aposentado, depois que passa pela perícia, ele vai ser aposentado de acordo com a gravidade da deficiência. Tem a leve, tem a moderada, a leve, a moderada e a grave. O perito é que vai decidir qual dessas três categorias aquela deficiência se enquadra. Dependendo dele se enquadrar na leve, no caso de mulher é 25 anos, no caso do homem 27. Dependendo se for média, aí aumenta um pouquinho. E dependendo se for mais leve ainda, aumenta um pouquinho. Mas o caso é que esse período de tempo, o mínimo é 15 anos, se ele tiver mais de 60 anos, e se ele tiver 10 anos no serviço público e 5 anos no mesmo cargo, ele tem esse direito de fazer o pedido. Só que o IPREJAM não entende dessa maneira. E ela está falando de doenças, aposentadoria especial, mas nós não estamos falando aqui de tipo esmola. Não é isso. A gente está falando de tempo de contribuição que o funcionário trabalhou e agora ele tem direito de dar entrada porque ele tem uma redução de tempo. Esse que nós estamos falando. E é isso que o IPREJAM negou. E eu tenho comprovação que ele negou. E qual é o motivo que ele negou? Por não ter uma lei municipal. Está bem claro lá. Por não ter um decreto municipal que preveja isso. Obrigado e desculpa alguma coisa. Imagina. Viu, seu Cristino, mas o senhor tem todos os seus direitos, o senhor pode procurar um advogado aí, né, para poder entrar com recurso aí, no seu caso, tá bom? Isso não está sendo tratado aqui, né, nessa lei. Então, assim, mas pode ter certeza que está sendo assegurado todos os direitos do funcionário público aqui, nessa lei que está aqui. Então, o servidor Cristino, ele está fazendo uma reivindicação pertinente. O senhor já protocolou na secretaria? Já. Então vai ser avaliado na Comissão de Justiça e Redação, a gente vai avaliar, tá bom? E o senhor também pode participar, tá bom? Beleza? Tá? A gente vai estar divulgando aí depois a reunião da Comissão de Justiça e Redação e o senhor vai poder participar. Tudo bem? Imagina. Bom dia, sou José Henrique, atual presidente do Sindicato de Servidores Públicos Municipais e professor da Rede Pública Municipal de Jandira.
Bom dia quem está nos assistindo também pelo YouTube, né? Quero agradecer a participação, através do Franklin, pela Câmara Municipal, aí tá fazendo parte dessa audiência pública. Antes de mais nada, Franklin, é importante a gente ressaltar o quê? Todas essas situações acontecem por quê? Por conta da falta de comunicação, né? Então, a gente sabe que a Câmara sempre está à disposição, né? Não dá para a Câmara ficar indo, né, até a Maomé todas as vezes, né? Às vezes Maomé tem que ir até a montanha. Só que, por outro lado, a gente precisa também delimitar algumas questões, né? Eu falei ontem sobre o LIMP, né, que é a legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E essa é uma prerrogativa da administração pública, né? Assim como a Câmara, a Prefeitura também está dentro dessa questão da administração pública municipal. Então, é muito importante deixar isso claro. Quando é indicado um superintendente ou um diretor de Instituto de Previdência, é muito importante, né, passar por uma sabatina na Câmara. Acho que o sindicato também vai começar a exigir esse tipo de participação, porque quem fica debaixo disso somos nós, servidores públicos, né? Por exemplo, às vezes é preciso entrar com mandado de injunção por conta de uma situação igual do seu Cristino, né, para que o município cumpra uma lei federal, que já é uma lei que já deveria ser cumprida, né? Então, a gente fica muitas vezes nessa situação. O Manuel também, ele entrou através do sindicato com mandado de segurança para poder ser cumprida a aposentadoria dele, né? Tem essas questões das antecipações que, de fato, tem que buscar direito, né? Porque muitas vezes se torna pessoal. Se torna pessoal por quê? Porque os órgãos acabam não funcionando, né? Então, um servidor que acaba, por um motivo ou outro, indo atrás do sindicato, consegue alguma situação, ou então conhece algum advogado. Agora, a maioria dos servidores passam por esse problema, né? E dentro do que nós estamos discutindo hoje, né, qual que é a sugestão, né, que eu dou? Que a gente coloque um dispositivo, o Gilson, no projeto de lei, que o quê? Que garanta uma avaliação, como que eu posso dizer, mais justa, uma avaliação com uma junta médica, por exemplo. Eu citei ontem, nós não temos SESMIT, não temos medicina do trabalho, não temos, né? Nós temos uma perita lá na prefeitura, que é concursada, que às vezes dá 2 pareceres por mesmo caso diferente, que é muito complicado para o servidor público. Então, às vezes, o servidor público ele fica se humilhando. Às vezes, ele leva um atestado lá, ele consegue um afastamento, aí ele vai para o perito, vai para o Instituto de Previdência. Aí ele dá um parecer, vai para a prefeitura, dá outro parecer diferente. Então, ele fica indo para lá e para cá. Outros casos também, né, que acontecem na cidade de Jandira dos professores. Um dá aula em Itapevi, outro em Barueri e outro em Jandira. Então, o cara em Jandira ele consegue afastamento, em Itapevi ele não consegue. Ou ele consegue em Itapevi, quando ele chega aqui, ele não consegue o afastamento. Sabemos que são órgãos distintos, né, mas classificação de doença, né, a gente sabe que é classificação de doença. E questionamento de afastamento médico é muito complicado, né, porque ou você questiona ou você não questiona. Nós temos professores em Jandira readaptados aqui, né, que não estão readaptados em Barueri, que não estão em Itapevi. Nós temos, né, até eu recebi uma denúncia no sindicato que nós temos pessoas em cargos de gestão que estão aposentados por invalidez e estão trabalhando aqui. Normalmente, poxa, aposentado por invalidez, isso é muito grave. Então, a gente precisa ter o quê? Órgãos que regulem esse tipo de situação. A medicina do trabalho ela é imprescindível para a Prefeitura de Jandira. E a falta dessa publicidade, dessa eficiência, faz com que o Instituto de Previdência, por exemplo, também poderia ter um informativo através do seu superintendente, né, para poder organizar isso. Mas, a partir de agora, né, eu retornei em dezembro para o sindicato, nós vamos voltar a fazer esse tipo de discussão para a gente poder caminhar e auxiliar a Câmara Municipal também, que a gente sabe que isso é um projeto de lei que vem da Prefeitura, é do Executivo, né? Então, a Câmara apresenta, só que a Prefeitura ela falha quando ela não discute com os servidores públicos municipais, né? Quando ela não quer discutir com o servidor público municipal, ela falha. E isso tem um preço, né, que custa a vida e o trabalho de cada um dos servidores. Tá bom? Aí eu agradeço o trabalho de vocês aí, a oportunidade. Mais alguém? Bom. Então é o seguinte, pessoal. Não tendo mais nada a ser tratado sobre o projeto de lei 02 de 2021, de lei complementar, nós vamos iniciar agora o projeto de lei número 76 de 2021, tá bem? Peço para que o meu primeiro secretário, né,
que faça a leitura do projeto em questão. Sim, senhor presidente. Prefeitura do município de Jandira, ofício 338/21 da Secretaria de Governo, mensagem de lei. Senhor presidente, senhores vereadores, encaminho para apreciação dos nobres vereadores o incluso projeto de lei que estabelece o plano plurianual do município para o período do ano 2022 até o ano 2025 e define as metas e prioridades da administração pública municipal para o exercício de 2022. O projeto de lei que ora apresento visa sobre a instituição do plano plurianual do município para o período do ano 2022 até o ano 2025. Na preparação da propositura foram rigorosamente obedecidos os ditames da Constituição Federal e das demais normas legais pertinentes, tendo o Executivo despendido o melhor de seus esforços com o objetivo de produzir um documento capaz de representar de fato o atendimento dos anseios da população, respeitando o quadro de restrições fiscais vivido hoje no município. Os elementos que compõem o projeto foram definidos com base nas orientações fornecidas pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e pelo Ministério da Economia, pois ainda não foi editada a lei complementar federal destinada à regulamentação dos instrumentos que integram a sistemática de planejamento e orçamento que se trata o artigo 165 da Constituição. A natureza do projeto, uma peça de planejamento, lhe confere características próprias, diferentes da lei orçamentária, que se caracteriza por um caráter tático e operacional. Por essa razão, a inserção de valores financeiros, tanto nas estimativas da receita, como no estabelecimento dos custos, aproximados para os programas e ações, acontece em decorrência da necessidade de se demonstrar que existe consistência econômica e financeira no conjunto das propostas apresentadas, isto é, todos os projetos e ações de manutenção de atividades contemplados no plano têm mais possibilidade de realização consideradas as premissas de arrecadação de receitas, os custos médios de insumos vigentes no mercado em 2021 e a conjuntura atual da economia brasileira. Isto quer dizer que esses valores não estão sujeitos à rigidez que caracteriza a lei orçamentária, mas possibilitam ao legislador e à sociedade terem conhecimento prévio das reais potencialidades do município nos próximos 4 anos. Essa flexibilidade não pode significar, entretanto, que o plano plurianual comporta a inclusão de todos os sonhos e desejos dos governantes e dos governados, sem obrigação de apontar de que forma serão financiados. Isso seria pura irresponsabilidade e transformaria o documento numa simples peça de ficção. Os dispositivos que figuram num texto do projeto de lei são muito claros ao definir as regras de funcionamento do plano. O programa citado, conforme detalhamento constante no respectivo anexo, formam o seu núcleo com os objetivos bem delineados ou indicadores atuais e futuros, assim como as ações, projetos, atividades e operações especiais, com suas metas fiscais e custos estimados. É importante que se diga que essa estrutura, com a flexibilidade prevista no projeto, será observada na elaboração das respectivas leis de diretrizes orçamentárias e no orçamento propriamente dito, se modificações se tornarem necessárias ao longo de sua vigência. Essas serão, na época própria, apresentada a apreciação dos senhores vereadores. Quanto ao conteúdo do plano, gostaria de destacar que o projeto contempla as propostas apresentadas pela atual gestão, levando-se em conta a situação financeira do município. Hoje o município encontra-se em uma situação de equilíbrio nas suas finanças. No entanto, haverá grandes desafios, pois nos próximos anos existe um montante considerável de precatórios a ser quitado. O planejamento contempla a construção de escolas com o objetivo de atender a atual demanda, substituindo e melhorando as atuais instalações da educação. Na área da saúde, o plano prevê a implantação de hospital de pequeno porte, visando um melhor atendimento à população, apesar do grande desafio nesta área com o enfrentamento do Covid-19. Busca-se, nesse planejamento, a melhora dos serviços de saúde com a otimização dos recursos disponíveis. A peça de planejamento visa assegurar investimento nas áreas de segurança pública, esporte e lazer, manter a manutenção da infraestrutura urbana, tudo isso levando em conta o equilíbrio fiscal a ser alcançado. Os valores financeiros constantes no anexo do projeto, ora encaminhado, foram estabelecidos em milhares em reais, a exemplo do que ocorreu na elaboração da LDO, Lei de Diretriz Orçamentária do ano 2022, e tem como referência os preços médios do ano 2021. Portanto, sem a projeção de índice inflacionário, dessa forma, sempre que forem realizadas avaliações entre o planejado e o executado, deve-se ajustar a referidos valores na conformidade da evolução inflacionária de cada exercício considerado. Para dar visibilidade e transparência ao projeto,
Acompanha essa mensagem um quadro contendo a justificativa de cada programa contemplado no plano. Além de cumprir sua função primordial, o projeto contempla um anexo específico sobre as metas e prioridades para o exercício do ano 2022, o que se refere a meta e prioridades da Lei de Diretrizes Orçamentárias do ano de 2022. Em resumo, não era possível detalhar metas e prioridades para um único exercício, se o plano maior, para os 4 exercícios, ainda não estivesse legalmente disponível. Isto posto, acredito ter apresentado aos nobres edis os esclarecimentos devidos, a fim de que todos possam ter a plena compreensão do projeto ora apresentado. Entretanto, coloco-me à disposição para qualquer esclarecimento adicionais que se fazem necessário, por ocasião da audiência pública, a ser realizado nesse legislativo, para discutir o projeto. Representantes desse executivo estarão presentes para fornecer explicações que no momento foram solicitadas pelos participantes. Diante do exposto e sem mais informações, solicito que seja o projeto em questão apreciado e votado em regime de urgência, conforme o dispositivo do artigo 30 da Lei Orgânica do Município de Jandira, encaminhado pelo senhor Henri Agime Sato, prefeito municipal, ao senhor Franklin Venâncio da Silva, presidente da Câmara Municipal. E o projeto de lei número 76/21, de 11 de agosto de 2021, que estabelece o plano anual do município para o período do ano de 2022 ao ano de 2025, define as metas e a prioridade da administração pública municipal para o exercício do ano 2022. Em regime Sato, prefeito do município de Jandira, do estado de São Paulo, usando as suas atribuições que são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei, artigo 1º. Esta lei estabelece nos termos do artigo 165 do inciso 1º da Constituição o plano plurianual, o PPA, do município para o quadriênio 2022 ao ano 2025, no qual são definidas as diretrizes, os objetivos e as metas da administração pública municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para relativas aos programas de duração continuada na forma do anexo 1 ao 5º. Inciso 1º, fica o executivo autorizado a modificar a unidade executora ou órgão responsável por programas e ações e os indicadores respectivos índices, bem como adequar as metas fiscais em função de modificações dos programas ditados por lei de diretrizes e por lei orçamentária e seus créditos adicionais. Inciso 2º, o plano plurianual compreende a atuação de todos os órgãos da administração direta e indireta, inclusive da Câmara Municipal. Artigo 2º, são estabelecidas para o quadriênio do ano 2022 ao ano 2025 as seguintes diretrizes norteadas à execução dos programas e ações a cabo dos órgãos municipais. 1. Gestão com o Estado e a União para melhorar o atendimento à saúde. 2. Na educação, priorização na educação infantil. 3. Priorizar o equilíbrio fiscal. 4. Ampliação do parque industrial com medidas de incentivo fiscal. 5. Atração de investimentos públicos e privados para o município. 6. Defesa do meio ambiente. 7. Melhoria da qualidade dos serviços administrativos e no atendimento do cidadão. 8. Ampliação dos serviços prestados pela internet. Racionalização dos gastos públicos decorrentes para liberar recursos para investimento. Artigo 3º. As estimativas das receitas e os valores dos programas e ações constantes no anexo desta lei são fixadas exclusivamente para conferir consistência ao plano, não constituindo limites para a elaboração das leis, diretrizes orçamentárias, das leis orçamentárias e das suas modificações. Artigo 4º. Nas leis orçamentárias ou nas que autorizam a abertura de créditos adicionais, assim como na lei de diretrizes orçamentárias e nos créditos extraordinários, poderão ser criados novos programas ou ações modificados os existentes, considerando-se decorrência alterado o plano plurianual. Artigo 5º. As metas e prioridades da administração pública municipal para o exercício do ano 2022, na conformidade do exigido pelo artigo 165 da Constituição Federal, inciso 2º, são fixadas no anexo 6, integrante dessa lei. Artigo 6º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Prefeitura do município de Jandira, em 11 de agosto de 2021, encaminhado pelo senhor Henri Agime Sato, prefeito municipal, e o senhor Carlos Eduardo Piteri, secretário municipal de governo. Senhor presidente. Mais água aí.
projeto de lei número 76 de 2021 está à disposição para discussão e apresentação de sugestões para alterações por parte dos interessados. Bom dia novamente, José Henrique, atual presidente do sindicato e professor da Rede Pública Municipal de Jandira, né? Ontem eu tinha citado uma situação que acontece na Secretaria Municipal de Educação, né, que é de organização, que poderia ir para o plurianual, né? Até montei um esqueleto aqui para entregar, para quem se interessar. Eu acho que é uma proposta bacana de alteração, que é a questão da criação da secretaria ou diretoria de projetos especiais, né? Na verdade, a volta, porque já existia no passado, né? Visando a desvinculação deste órgão da Secretaria Municipal de Educação, né? Qual que é a justificativa que eu faço? A justificativa é que a Secretaria de Educação ela tem que, em primeiro lugar, atender a educação básica, né? Então, a LDB, a Constituição Federal, deixa bem claro que a educação básica tem que ser atendida antes de mais nada. E no próprio plano plurianual deixa claro que a atenção especial vai ser a educação infantil, né? Porque nós sabemos que antes do Fundeb existia o Fundef, que só atendia o fundamental. Então, a educação infantil ela ficava fora. Os municípios não conseguiam praticamente pagar a educação infantil. Hoje, isso começou a se inverter, né? Então, o próprio novo Fundeb ele já garante, né, uma aplicação exclusiva, específica para a educação infantil, nosso próprio plano plurianual. Visando isso, né, nós temos a necessidade, né, quando eu faço essa apresentação, eu não estou falando que nós não temos a necessidade de um CRJ, do cursinho popular, nós temos, né, temos muito, e da UAB. Só que nós temos que colocar cada coisa em seu lugar. Então, quando nós vinculamos a UAB, que não é a educação básica, que é ensino superior, à educação, quando nós vinculamos o cursinho popular de Jandira à educação, que não é ensino regular, né, e quando nós vinculamos CRJ, Centro de Referência da Juventude, podem dizer que não, mas nós estamos onerando o orçamento da educação, sim, né, porque tudo que é feito com dinheiro da educação onera o financiamento da educação pública municipal. Principalmente, né, nós vemos aí, atualmente, o ônibus da educação transporta, né, jogadores de futebol, transporta a guarda municipal. A gente sabe que é necessário, mas já passou da hora do governo municipal se organizar ao ponto de reservar orçamento para cada função, porque a educação não pode pagar para o funcionamento de outros setores. Inclusive, a UAB, né, que anda bem sucateada, né, poderia estar sendo usada para a formação dos próprios gestores municipais da educação, funcionários públicos, né, garantir a formação dos monitores, né, garantir a formação de professores leigos da rede, professores que não têm ensino superior, né. Então, esse tipo de alteração vai ajudar muito a educação pública municipal. Por quê? Porque todas as vezes que a gente discute com o Conselho do Fundeb, Conselho Municipal de Educação, né, nós sabemos que a primeira conta do governo municipal do Fundeb foi aprovada com ressalvas. Eu entrei no site, eu não vi. Colocaram a aprovação como se tivesse sido aprovada, mas foi aprovada com ressalvas. E ainda colocaram um espelho de um documento lá. Parece até que é para enganar, né, às vezes, a população, porque não dá para aceitar que um órgão público faça. Se vocês entrarem no site da transparência, vocês vão constatar o que eu estou dizendo, né, porque eu acredito que não tiraram ainda. Não sei nem se eles se deram conta disso. E o segundo foi reprovado, segundo o parecer do Fundeb, foi reprovado, né, então isso é muito grave, né. Então é importante ter consciência. Por que é reprovado? Porque existem pessoas maldosas na cidade de Jandira que ficam caçando o governo? Não, porque o governo não se organiza. A partir do momento que você pega outros órgãos, jogam dentro da secretaria, você tem que saber dividir o orçamento dessa secretaria e dessas diretorias. Então, quando eu apresento essa proposta de criar uma nova secretaria e uma diretoria, porque o orçamento já existe, né? O orçamento já existe dispendido em outra secretaria. O orçamento da UAB, né? O orçamento do CRJ e o orçamento do Cursinho Popular. Isso é ruim, é prejudicial quando está na Secretaria de Educação. Porque a Secretaria de Educação ela já tem uma demanda gigantesca de orçamento. Então, muitas vezes, deixa de ser investido no cursinho popular, deixa de ser investido no gerenciamento da juventude e deixa de ser investido na UAB. E a cidade de Jandira, nós sabemos que nós precisamos disso. O Tribunal de Contas sempre está cobrando sobre a questão das entidades de ensino superior que tem na cidade de Jandira. Quem é da Secretaria de Educação que está me assistindo sabe disso, que eles recebem esses e-mails.
né? E eu sempre participo dos encontros do Tribunal de Contas também em São Paulo, através de live, e isso está sendo muito pedido, e as pessoas não estão se atentando a isso. Então, acho que eu vou apresentar uma cópia para vocês do esqueleto que eu fiz, para a gente poder depois ver aonde que vai entrar essa alteração, esse pedido, né? Na verdade é um pedido, a gente não sabe se vai ser feita a alteração, tá bom? Aí eu agradeço a todos e um obrigado. Mais alguém? Está com a palavra o vereador Fábio Beteira. Senhor presidente, população que nos assiste através dos canais da internet aí. Zé Henrique, quando você fala sobre os projetos especiais, está de parabéns, que no passado tivemos a secretaria do projetos especiais aí, que quem estava pela frente, a Silvia Ruedas, a cidade andava. Tinha vários projetos na cidade. Como que a gente cata hoje? A gente está vendo aqui um plano aqui, que na juventude vai ser projeto, está zero. Cursinho popular não vai ser nada, não vai ter nenhum projeto, está zero. A nossa juventude está se perdendo nas drogas, no álcool, e a gente precisa, com certeza, a gente vai fazer umas emendas aqui, para trazer, pelo menos, projeto para a nossa juventude, a nossa educação. Hoje, na cidade aí, está sendo chacota. Secretaria de Educação está abrindo um monte de buraco na frente das creches para colocar totes de álcools. Coloca álcools nos pátios para as crianças. Não está tendo, viu, presidente? Não está tendo. Minha esposa está trabalhando no Edson Alves aí, que ela é concursada da rede, e não está tendo álcool para as crianças. Está vergonhoso, Gilson. Está vergonhoso. De vez colocar os totes de álcool na frente da escola, que abriram um monte de buraco. Às vezes nem vai chegar esse álcool para o morador, para os estudantes. Vai ficar aquele buraco na frente das escolas. Senhor presidente, a minha reivindicação é isso. Como que vai? Não tem um projeto, está zero aqui, ó. Projeto zero, e vai dar 800, projeto zero, deixa eu achar aqui, e 800 atividades na área da juventude. Cursinho popular zero. Isso é vergonhoso. Tem que investir mais na juventude da nossa cidade. Ontem, eu estava com o diretor da cultura aí, falando para ele, diretor, já tem 5 anos que não tem um campeonato de skate na nossa cidade. A nossa juventude está jogada. Precisamos atrair essa juventude para o Brasil da manhã. Fica aí. E parabéns aí os professores, monitores, sempre está presente aí. Tem as meninas aí do PDI, presidente, elas estão sempre presentes lutando o quadramento do PDI aí, que nas cidades vizinhas já tem, Itapevi tem, Carapicuíba tem, Barueri tem. Se for preciso, elas procuraram a nossa deputada aí, Marcialia. A Marcialia vai estar mandando um documento até a prefeitura que se cumpra a lei. É lei já. E que se cumpra a lei para fazer acontecer. Porque nós sabemos que o nosso funcionalismo público está muito descontente aí. E assim, quando o funcionalismo público está descontente, velho, a cidade não anda. Primeira coisa, vamos dar atenção ao nosso funcionalismo público, para a cidade sorrir e para o pai de família ficar contente quando deixa nossos filhos na creche e fica contente. Tá bom? Fico por aqui, senhor presidente, obrigado aí, tá? Fico por aqui, gente, obrigado. Bom, é um assunto delicado, plano plurianual. Quero agradecer a presença das meninas aqui do PDI, dizer que já entrei com requerimento esse ano, né? Para que o prefeito reconheça a causa de vocês, que ele reconheça a lei e possa fazer enquadramento aí, né, das nossas professoras de educação infantil, né? Então, a gente está aguardando aí um posicionamento do prefeito para que ele se posicione nesse sentido, né? Uma luta que eu iniciei desde o ano passado com vocês, não é verdade? Conversamos com o Paulo Baruffi, conversamos agora com o Sato, né?
Inclusive, eu estive lá junto com vocês também, na reunião lá com o Sato, né? E estamos aguardando. Temos uma dificuldade também no sentido da educação. Nós temos que agora falar aqui cheio de dedos, porque senão a gente recebe ameaça pelo Facebook, né? Estão me ameaçando agora pelo Facebook, mas quero dizer que eu não tenho medo, faz parte, né? Eu estou questionando uma coisa de trabalho. Em nenhum momento estou questionando a vida pessoal de ninguém aqui, entendeu? Mas, enquanto trabalho, o meu trabalho é fiscalizar, o meu trabalho é fazer o melhor pela cidade. Então, pode ameaçar lá pelo Facebook, pode mandar o que vocês quiserem lá. Isso não vai me atingir, isso não vai deixar com que eu faça o meu trabalho. É ao contrário, isso só me motiva mais a trabalhar. Tá? Porque esse tipo de prática aí, no nosso município, a gente já está saturado, a gente viu o que aconteceu ontem, a gente fica preocupado sim, mas queremos dizer para vocês o seguinte: essa Câmara Municipal aqui, ela é uma Câmara de Trabalhadores, ela é uma Câmara que não tá envolvida com máfia alguma, não está envolvido com nenhum tipo, né, de irregularidade. Então, a gente não tem o que temer, a não ser fazer o melhor pela cidade de Jandira. É isso que nós vamos buscar e dizer que nada aqui vai nos ameaçar, dizer que nós não temos medo de exercer o nosso trabalho, porque nós estamos aqui para trabalhar e não para ameaçar ninguém, não para destruir a vida de ninguém, mas cada um no seu lugar, cada um com a sua competência, cada um ocupa o espaço que deve ocupar. Né? Se você passou num concurso para ser professor, você precisa ser professor. Se você se preparar para ser algo maior, você vai ser algo maior. A partir do momento que você não se prepara, continue na sua sala de aula, que é o melhor que você faz pela nossa cidade. E não queira destruir toda uma educação de uma cidade. E quero dizer a vocês que esse projeto plurianual aqui, né, eu tenho certeza que vai sofrer várias alterações aqui na Câmara Municipal. Os vereadores estão muito motivados aqui a fazer um trabalho muito melhor pela cidade de Jandira. Saiba que a gente está muito preocupado com esse projeto, inclusive com o orçamento que está vindo. E também com a questão, né, do funcionalismo público, porque nesse projeto também não veio nada de reforma administrativa para o funcionário público, que hoje ganha menos que um salário mínimo. Então, você imagina como que uma pessoa vai trabalhar ganhando menos que um salário mínimo. Ele só recebe um salário mínimo porque é garantido por lei. Mas, se você for procurar a função que ele exerce, ele está defasado. E a gente precisa equiparar o salário dessas pessoas de acordo com as suas funções. Quero agradecer a presença de todos aqui, vocês servidores, de toda a plateia aqui presente. E, neste momento, não tendo mais nada a ser tratado, às 10h57, declaro encerrada a presente audiência pública.